Continuando aqui a nossa série, né, que estamos falando em monitorar uma fazenda e não simplesmente acompanhar, nós estamos falando aqui em tomar decisões com boas informações, ou seja, tomar decisões mais seguras, que garantam naturalmente a realização, o alcance dos nossos resultados. A gente vai aqui para o terceiro passo nessa implementação dessa sistemática toda, né, de tomada de decisão, como eu costumo dizer. Já treinei a equipe sabe o que fazer e começou correto. O que eu preciso fazer? Determinar também a frequência, já determinei a frequência como eu vou olhar, mas entender quais são as anotações, né, ou os dados que a gente vai coletar sistematicamente, né, todo mês ou toda semana, assim por diante, ou aqueles que a gente vai ter o controle, que é quando acontece, né, quando eu vou pesar um animal ou quando eu tenho um manejo específico. Então nós precisamos separar isso e começar a treinar. E aí, feito isso, a gente vai estabelecer rotinas gerenciais, né, que é o grande ponto. Eu preciso deixar momentos específicos para que eu pare e olhe essas informações e entenda se isso aqui está me ajudando ou não. Então nós dividimos esses momentos em três grandes grupos, né? Rotinas semanais, rotinas mensais e rotinas trimestrais, tá certo? Poderia colocar uma rotina semestral e anual, mas o trimestre vai acabar acumulando isso. Então, o que é uma rotina semanal? Normalmente nas rotinas semanais é aquele momento de alinhamento de todo o cronograma de operação dentro da fazenda, né? Porque entenda que nem sempre a sistemática toda de geração de informação vem só com indicadores ou técnicos. Muitas vezes o cronograma de execução operacional dentro da fazenda é tão importante quanto o indicador para ser monitorado. Então, nesse momento da semana é o momento onde o gerente, né, o responsável, está junto aos capatazes, a sua equipe, e tem determinado ali o cronograma de atividades da semana, que contemplam não só atividades do campo, né, das rotinas diárias, daquilo que vai acontecer, mas também atividades ligadas à manutenção desse sistema de controle, as anotações, os trabalhos ligados a software e tudo mais. Então, aquela rotina é muito mais ligada à operação. E o que a gente usa nessa rotina? A gente usa simplesmente uma ferramenta que é os 5Ws e 2Hs, para saber exatamente se o nosso plano de ação determinado está sendo cumprido ou não e fazendo as rotas necessárias, tá certo? O 5W e 2Hs simplesmente ele pergunta e responde aquilo que é importante para que a gente organize as nossas tarefas e determine quem vai fazer, o que vai custar, e assim por diante. Procura aí que vocês vão entender, é muito simples de fazer. Então, nas rotinas semanais, é isso, eu tenho que garantir que a minha operação vai acontecer e garantir que aquilo que não foi feito na semana passada, que tinha sido determinado, naturalmente aconteça essa semana, ou melhor ainda, que eu consiga, através dessa organização, determinar quais são as tarefas mais importantes, aquelas que eu não posso deixar de fazer e que tem muito a ver com o meu resultado. Feito as rotinas semanais, que são ligadas a toda a equipe ali, eu tenho rotinas mensais, onde o gestor, o que ele vai fazer? Ele vai parar, ele vai analisar a consistência daquelas informações que estão na mão dele e também analisar, realmente entender o que elas querem dizer. Então, através desses indicadores, eu tenho que olhar para a minha fazenda, eu conseguir fazer essa sinergia entre o que eu estou olhando nos indicadores e aquilo que está acontecendo dentro da minha fazenda. Uma vez por mês, o nosso gestor para fazer isso, então ele vai olhar principais indicadores como desembolso, cabeça-mês, mortalidade, as principais movimentações de estoque, aqueles que têm uma demanda mais alta, a movimentação toda do parque de máquinas e dos seus consumos, né? Ele vai estar muito cuidadoso com movimentos que aconteceram naquele mês, como, por exemplo, pesagens específicas de alguns animais e assim por diante. O que a gente deve tomar cuidado que nem todos os indicadores precisam e devem estar dentro desses informes mensais. Por exemplo, é muito difícil uma fazenda conseguir ter o peso muito bem aferido a cada mês para poder calcular, por exemplo, quantas arrobas eu produzi naquele mês. Porque matematicamente tem uma dificuldade, matematicamente, melhor dizendo, os estoques iniciais e finais vão interferir muito nessa conta e eu tenho uma dificuldade no campo para saber exatamente o peso, né, mensal daqueles animais. E se esse peso tiver uma diferença, dentro do mês vai causar, vai gerar um indicador que pode estar bem desconexo com a realidade. Então, não adianta muito olhar esse tipo de indicador
dentro do mês. Isso a gente deixa para o semestre, muitas vezes para o ano ou para o trimestre. Então, o que eu preciso é entender quais indicadores que eu vou usar no mês para tomar uma decisão corretiva ou analítica naquele momento. Não precisa ser 300 indicadores, 3 ou 4 ou 5 bastam, mas é importante que eu tenha esse crivo. O gestor fez essa reunião, quer dizer, ele parou, olhou isso, ele vai se reunir com aqueles que são responsáveis para passar a sua interpretação das informações, das informações que ele teve e justamente junto à equipe decidir como agir para fazer as correções de rota ou não. E por fim, as rotinas trimestrais, que são as mais importantes na correção efetivamente das rotas que a gente tinha traçado no nosso planejamento. Então, a cada 3 meses eu tenho uma reunião, uma reunião realmente com os staffs da fazenda, com os responsáveis da fazenda, inclusive com o proprietário quando possível. Ali eu vou estar analisando o previsto realizado financeiro, o previsto realizado produtivo, o que era para vender em relação ao que foi vendido, né? Eu vou entender se alguma coisa aconteceu no passado que vai ter um reflexo positivo ou negativo no futuro. Por exemplo, a tendência da arroba, ela está de queda, está caindo, então aquele faturamento que eu esperava provavelmente não vai acontecer, então os investimentos que eu ia fazer ou os custos que eu ia assumir, talvez eu vou ter que mudar, né? Ou aconteceu um problema nessa fazenda aqui, que a fazenda pegou fogo e eu tenho que ter uma ação corretiva e isso vai refletir, né, no meu planejamento, que o resultado que eu esperava vai ser impactado. Ou ao contrário, alguma coisa muito boa está acontecendo, eu estou tendo indicadores de produção melhores do que eu esperava, eu estou gastando menos do que eu esperava, o valor da arroba subiu, quer dizer, eu estou num cenário positivo e posso, né, olhando para o futuro, né, aproveitar alguma oportunidade que eu venha tendo. Então, a reunião trimestral é 20% para o passado, 80% para o futuro, deve ser feita com os principais gestores da fazenda e, por final, essas grandes decisões e grandes mudanças têm que chegar até os capatazes, chegar até o campo. Então, o gerente é responsável por fazer um resumo disso para os capatazes, para a pessoa de campo, para que eles entendam para que caminho, né, o que caminho a fazenda está tomando ou porquê das mudanças que estão acontecendo. Essas são as 3 principais rotinas: semanais, mensais e trimestrais. Em se tratando das rotinas trimestrais, e batendo bastante nessa tecla por ser muito importante, e ali a gente ter consistência nos indicadores, por exemplo, eu saber que eu tenho um custo cabeça mês, né, de R$120, né, dentro daquele mês, né, e entender que ele estourou frente ao meu planejado, que era R$80 cabeça mês para aquele mês, muitas vezes não quer dizer que eu estou fora daquilo que eu havia projetado. Porque quando a gente trabalha em regime de caixa, pode ser que eu fiz uma compra antecipada de alguma coisa que acabou refletindo nessa diferença. Agora, dentro dos 3 meses, quando se passa um período maior, realmente o que era para acontecer tem que ter acontecido, que eu consigo ter um crivo melhor e uma análise melhor. Aquilo que era para ser vendido muitas vezes atrasa dentro do mês, mas dentro do trimestre o faturamento tem que ser protegido. Então o trimestre ele tem uma importância muito grande, não só para fazer as análises do passado, mas também, como eu disse, para olhar para o futuro. E toda fazenda tem, de uma certa forma, né, dentro da pecuária nacional aqui, um ritmo parecido. As fazendas de cria se comportam num ritmo parecido ano após ano, as fazendas de crescimento e terminação da mesma forma. Então, o que acontece? Existem trimestres que já são que tem temas mais importantes a serem tratados. Por exemplo, o primeiro trimestre, né, julho, agosto e setembro, o que a gente está tratando? Bom, nós acabamos de aprovar o nosso orçamento, nós estamos com um planejamento feito na nossa cabeça, já estamos no meio da entre-safra, né, no momento de dificuldade ali, de pouca oferta forrageira, mas nós vamos estar se preparando para a entrada das águas. Então, quem tem o crescimento está entendendo toda a estratégia e a resposta que os animais não tendo, justamente para entrar nas águas e compensar alguma dificuldade que teve ou aproveitar alguma oportunidade. Também ali no final desse trimestre que a gente vai estar olhando toda na parte de cria, por exemplo, na fazenda de cria, a pré-estação de monta. Quer dizer, nós estamos ali, as matrizes deveriam estar prontas para entrar em estação de monta. Então, essa estação de monta tem que estar organizada, né? Então, existem fases e momentos que são comuns a todas, e isso o gestor ele precisa ficar atento, né? A gente sabe que no segundo trimestre, né? Então eu estou falando em outubro, novembro e dezembro, quer dizer, já começou
uma oferta forrageira melhor, a gente já tem a medição, né, do desempenho, medimos o desempenho dos animais em crescimento ali durante a seca, a gente já está com a nossa nutrição provavelmente programada. Se a gente tiver uma relação com o caixa, nós vamos estar entendendo se tem alguma oportunidade que a gente pode usar, alguma dificuldade que a gente vai passar, mas é um momento oportuno, tanto para cria quanto para recria engorda. Da mesma forma que quando no terceiro trimestre a gente vai estar olhando lá o final da nossa estação de monta, já está olhando o final do verão, a gente já vai estar preparado para fazer o planejamento da próxima safra. Então, o que eu quero dizer? Nessas reuniões trimestrais, além de indicadores, a gente sabe o que tratar. A gente vai pegando e entendendo, como conhecemos os nossos processos, o que tratar. Isso é determinante.